Bom, pessoal, continuando aqui, veremos aqui fundamentos de programação e iniciaremos aqui com variáveis e constantes, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque nós já vimos isso daí tanto em lógica de programação, tanto quanto em linguagem C. Então, eu vou direto basicamente aos exemplos. Então, a declaração de constantes pode ser feita de duas maneiras. Aqui no ambiente de desenvolvimento do Arduino, pessoal. Const int x recebe 10, ponto e vírgula. Usando a palavra reservada define, temos o exemplo aqui. Tem que colocar o jogo da velha, define, x recebe 10. Então, pessoal, colocando dessas duas formas no início do programa, né, quando você chamar o x, né, ele já vai ter o 10 como valor fixo. Mas é importante lembrar, pessoal, que nosso Arduino ele é limitado, né? A memória, processamento. E utilizar essas funções, essas constantes aí, elas requerem, né, uma pequena porcentagem da memória, né? Então a gente vai ver mais para frente aí esses detalhes, né? Mas eu vou logo avisando aí de antemão que tem algumas perdas aí quando nós utilizamos essas constantes aí. Às vezes é necessário, às vezes não, mas é bom ter cuidado quando nós utilizarmos isso daí. Continuando, né? Ainda em variáveis e constantes, existem algumas constantes pré-definidas. Isso aqui é importante também grifar, cujos nomes não podem ser utilizados para a declaração de variáveis, pessoal. Isso é importante. Eu recordo que em lógica de programação, alguns colegas já queriam utilizar, por exemplo, tem aqui a operação divisão. Coloca div, recebe a divisão. Mas div, pessoal, já era uma constante pré-definida, né? Porque div tem a função lá do div, que era a parte inteira do quociente, né? Então, bem cuidado com isso daí. E eu vou mostrar só alguns aqui, mas verifique depois aí quando puder. Eu vou também enviar um material, eu acho que 3 apostilas aí que eu estou embasando esses slides aqui, para poder vocês ficarem também bem embasados, né? Um deles é um livro. E nesse livro ele foca bastante em experimentos, né? Ele também vai ser interessante aí para nossa disciplina. Depois eu passo para os senhores. Então, essas são as chamadas palavras reservadas, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui o true, indica um valor lógico. Isso aqui nós já tínhamos vistos aí nos outros, né? O false indica um valor lógico falso. Aqui temos esse high, que no caso traduzindo é alto, né? Indica que uma porta está ativada, quer dizer, está ligada, né? Ou seja, está em 5 volts. Temos o low, indica que uma porta está desativada, ou seja, está em 0 volts. Isso aqui é importante, pessoal, saber. Temos o input, indica que uma porta será utilizada como entrada de dados. O output indica que uma porta será utilizada como saída de dados. Bom, pessoal, eu já nessas duas situações eu já utilizei isso, né? E é interessante porque é, nós podemos fazer os cálculos, né, todinhos, e indicar, né, em que porta vai sair aquele cálculo também, né, ou uma ação no caso. Sei lá, se temperatura for maior que 5, no caso maior que 30, aí eu vou direcionar minha saída para verdadeiro para poder ligar o relé e ligar o ventilador. Então é basicamente mais ou menos assim que funciona, pessoal. Nós temos aí essa lógica de programação, né? Nós colocamos aí na IDE e fazemos esse pequeno código para poder manipular aí sensores de temperatura e relé para ligar ventilador. E no caso o relé serve para ligar correntes aí, tensões mais altas do que o Arduino suporta, né? Lembrando que o Arduino suporta no máximo 5 volts, pessoal. Então, por isso que tem esses outros módulos aí, esses outros complementos do Arduino, né? Para poder ele conseguir fazer a integração com outros componentes eletrônicos que
tem uma tensão de operação maior que a dele, que utiliza no caso. Logicamente que é preciso ter muito cuidado, né? Porque os 5 volts não, eu acredito que não machuca, né? Eu nunca peguei choque não de 5 volts, mas é diferente aí de 12, de 120, 220 e assim vai. Bom, vamos aqui agora para a parte de tipos de variáveis. Em tipos de variáveis, temos aqui o void. O void, pessoal, acho que vocês já viram esse void aqui nos exemplos, mas bora lá. Indica um tipo indefinido, usado geralmente para informar que uma determinada função não retorna nenhum valor. Então, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Tá aqui, ó. Void setup e void loop. Ó, o void setup ele não vai retornar nenhuma variável, mas a gente tem aqui, vai poder inicializar aqui alguma coisa. E void loop, né? É justamente o loop, né? Sem esses dois estruturas aqui, a ideia não vai funcionar. Então temos aqui o loop, vai ter que estar sempre dentro do loop, né? Vai ter aquele ciclo aqui direto, né? E aqui nós vamos programar os nossos algoritmos, né? Programar aí para termos aí atingir um objetivo, né? No caso. Bom, voltando lá para a nossa aula aqui, né? O boolean, os valores possíveis são true e false, né? Como nós vimos lá, já são palavras reservadas até, que no caso é 1 e 0. Ocupa 1 byte de memória. Vocês lembram o que é 1 byte? 1 byte equivale a 4 bits, né? É isso? Nem eu recordo mais. Depois vocês vêm aí e também me falem quando vocês lembrarem. Temos aqui o char, que é o caractere, né? Pode ser uma letra ou um número. A faixa de valores válidos é de 128 a 127. Provavelmente aqui é menos 120. Menos 128, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, o sinal, quer dizer. É menos 128, tá aqui o sinal, pessoal. Verifique aqui que 128 a 120, menos 128 a 127. E ocupa 1 byte de memória também. Olha, verifiquem que agora, como foi no C, né? Todos estão informando quantidade de memória que está sendo utilizada por conta daquilo que eu falei no início, né? O microcontrolador ele é limitado, ele é um computador, mas ele é bem limitado. Um Siding char, o mesmo que o char, porém a faixa de valores válidos é de 0 a 255. O byte, a faixa de valores é de 0 a 255, ocupa 8 bits de memória. Bom, pessoal, lembrando que no Arduino, né, 1 byte equivale a 8 bits. Aqui já fica diferente, ó. Eu esqueci de mencionar isso também, ó. No Arduino, 1 byte é igual a 8 bits. Nós vimos lá anteriormente que lá no início, quer dizer, da disciplina, né, que 1 byte equivale a 4 bits, né. Então aqui já fica diferente, né. Mas só para lembrar, né. E o int, né, armazena números inteiros e ocupa 16 bits de memória, que são os 2 bytes, né. Lembrando que agora 1 byte equivale a 8 bits. Então, somando aqui, né, 2 bytes é 2 vezes 8, então vai dar 16 bits, que nem está aqui. A faixa de valores é de 32.768 a 32.767. Vocês verificam que ele está sendo sempre mostrando aqui os tamanhos, né? A gente vai verificar isso aí quando estivermos já programando aí, que ele mostra, né, o Arduino, a IDE ele mostra quanto foi utilizado de memória. Aqui nós temos o Word, o mesmo que um SciTint, né, que é aquela quantidade de tamanho.
Temos o long aqui, que armazena números de até 32 bits, né, que são 4 bytes. A faixa de valores é esse valor enorme aí, pessoal. Chega a bilhões. E assim vai, pessoal. Um sai long, tem o short. É semelhante com o que nós vimos lá no C. O float, que é o real, né, no caso. O double, que é o mesmo que real, mas ele possui mais casas decimais aí e assim vai. É importante vocês darem uma olhada depois nisso aqui tudo também novamente, né, porque eu já mostrei isso lá na linguagem C. É importante saber esses valores, essa quantidade limite, né, para poder não fazermos besteira lá no Arduino. Porque lembrando que ele é um computador em escala menor, portanto, memória limitada, processamento limitado, e isso tudo influencia. Declaração de variáveis, pessoal. Semelhante com o que nós tínhamos lá na lógica de programação, né? A atribuição de valores a variáveis e constantes é feito com o uso do operador de atribuição igual. É semelhante ao C, né? Aqui ele é feito dessa forma: int valor recebe 10. Aqui a gente pode fazer de uma vez só tudo, né? Recordem que lá no C e no Visual G, né, a gente primeiro declarava, depois lá dentro do programa a gente colocava, né, o valor. Aqui a gente pode colocar o int valor e que já recebe o 10. Lembrando que aqui sim, pessoal, se nós não colocarmos um valor inicial, ele vai ocupar uma memória lá e uma faixa da memória, esse int valor. E se nós utilizarmos ele sem inicializar, ele vai pegar o lixo de memória com certeza. Então vai dar um erro aí porque a memória do Arduino ela é pequena e com certeza vai ter alguns lixos de memória lá. Bom, const, ó, novamente, né, uma variável, uma constante, né, vai ser const float pi recebe 3.14. Então é assim que se declara as variáveis, né? Declara as variáveis e inicializa também, ó. Importante, o operador de atribuição não vale para o comando define. Ou seja, pessoal, lembrando lá que o define vai ser define x recebe 10. Então, não há necessidade de você fazer essa dessa forma aí no caso. Beleza? Não tem necessidade de colocar o tipo, né, de variável. Float, int. A linguagem de programação do Arduino, como dito anteriormente, é baseada no C, né? C e C++. Portanto, ela é case sensitive, né? Nós já vimos esse conceito aqui, né? O que é case sensitive? Ele, como nós vimos lá em C, né? É baseado em números, né? Então, quando, por exemplo, tem o A minúsculo e o A maiúsculo. O A minúsculo equivale ao 10 lá na tabela ASCII. Só um exemplo, pessoal. E o A maiúsculo equivale a 20. Então, como você se guia pela parte matemática, né, pela parte numérica, para ele vai ser diferente, né? O A minúsculo do A maiúsculo. Então, diferenciando letras maiúsculas de minúsculas. Portanto, a declaração int val sensor é diferente de int val sensor, que no caso aqui temos um V maiúsculo e um V minúsculo e um V maiúsculo. Então, para a ideia do Arduino, isso vai ser diferente. Continuando aqui, vemos aqui vetores e matrizes, pessoal. Bom, esse assunto era para termos visto lá na linguagem C, só que eu resolvi não entrar muito em detalhes porque já estava bem pesado aí para vocês, estavam sentindo de alguma dificuldade. E senti dificuldade até na parte de lógica de programação, porque eu tive que iniciar aí com vocês com uma revisão, lógico, né, para ver quem estava por dentro do assunto e dar a oportunidade aí de vocês reverem de novo essa parte para poder
aqui não ter muita dificuldade, né? Mas aqui a gente vai ver vetores e matrizes aí mais do zero, né? Para poder nós conseguirmos caminhar juntos. Bom, uma variável escalar pode armazenar muitos valores ao longo da execução do programa, né? Por exemplo, x recebe zero, aí eu vou utilizar esse x no decorrer do programa e ele vai mudando de valor, e no final ele vai valer 10. Mas não ao mesmo tempo, né? E por isso existem variáveis que podem armazenar de um valor ao mesmo, mais de um valor ao mesmo tempo, né? Que no caso são as vetores, são as matrizes. Essas variáveis são conhecidas como variáveis compostas homogêneas. A programação do Arduino permite trabalhar com dois tipos de variáveis compostas homogêneas, são os vetores e as matrizes. A gente vai começar aqui vendo vetores, né? É só o básico mesmo, porque depois a gente vai meter a mão na massa aí para poder vocês ficarem mais tranquilos e mais à vontade, né? A declaração de um vetor é feita da mesma maneira que uma variável escalar. Entretanto, é necessário definir o seu tamanho, quantidade de itens. Exemplo: int vetor 5. O que isso quer dizer, pessoal? Temos aqui então um vetor, não sei se vocês lembram de vetor, né? Um vetor é um conjunto de números, né? Podemos, por exemplo, aqui eu vou mostrar a posição. A posição inicia aqui no 0, 1, 2, 3, 4. Aqui tem 5 elementos, que são justamente os elementos que foram gerados ali, ó. Tem 5 do tipo inteiro, no caso. E aí, pessoal, aqui é a posição, né, do vetor, mas nós podemos também manipular isso. E como é que nós manipulamos isso daqui, pessoal? São as famosas estruturas de repetição, né? Vocês não vão se livrar disso não. Vai ter a estrutura de repetição para, que é a mais utilizada aqui, que no caso é o for, né? Nós vimos lá no C. Essas estruturas de repetição, elas são bastante utilizadas aqui com os vetores e com as matrizes, principalmente com as matrizes. Eles são responsáveis por percorrer, né, o vetor no caso. Então, esse int vetor 5 cria um vetor de tamanho 5 do tipo inteiro, beleza? Continuando aqui. Para atribuir um valor a uma determinada posição do vetor, né, basta usar o índice. O índice, pessoal, justamente aquilo lá que eu já mostrar. Ou seja, a posição onde o valor será armazenado no vetor. Exemplo, pessoal. Lembrando que o vetor aqui, temos novamente o vetor e suas posições, né? É 0, 1, 2, 3 e 4. Então, vetor 0, vetor de 0 quer dizer que é essa posição aqui, ó. Esse aqui que são os índices, ó. Índice 1, índice 0, índice 1, 2, 3 e 4. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está colocando aqui no índice 0 o valor 3. E assim ele pode fazer com os outros, pessoal. Então, ele atribui o valor à posição 0 do vetor, que é a primeira ali. A gente vai ver isso com mais detalhes depois aí. Ainda, né, para acessar um valor em uma determinada posição do vetor, basta usar o índice, ou seja, a posição onde o valor está armazenado no vetor. Exemplo: digital right vetor 0. Então, pessoal, aqui ele vai ativar essa porta na posição 0. Ativa a porta cujo número está definido na posição 0 do vetor, que no caso nós fizemos aí da última vez, que é o 0, né? É o 3, quer dizer. Matriz, pessoal. Uma matriz é similar a um vetor, entretanto pode ser formada por duas ou mais dimensões. Este elemento do tipo bidimensional possui um determinado número de linhas e de colunas. Exemplo: temos aqui, pessoal, uma matriz 3 por 6. O que quer dizer isso? Tem três linhas. Deixa eu colocar aqui. Tem 3 linhas. E 6 colunas, né? Mas como é que a gente pode fazer isso? Bom,
3 linhas já foram, né? E as 6 colunas, pessoal, é assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem os 6 índices, né? 6 colunas no caso. E todas elas também tem, né? Em todas as linhas tem essas 6 colunas. Então aqui, ó, 3 linhas com 6 colunas. Então essa é a matriz aqui, de elementos inteiros. E aqui no caso funciona da mesma forma lá que o vetor. Vai ter os índices 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque são 6 colunas. Beleza? Continuando aqui, ó. Para atribuir um valor a uma determinada posição da matriz, basta usar o índice da linha e o índice da coluna, ou seja, a posição onde o valor será armazenado na matriz. Bom, aqui é matriz, esse 1 aqui não está aqui, matriz 1, 2, vai receber o valor 6. Que posição é essa? Bora recuperar aqui a nossa matriz. E aí nós vamos saber onde está. Bom, aqui é linha 1, índice 2, né? Então, substitui por 6. Se fosse linha 2, se fosse aqui fosse 2. E aqui fosse o 5. Seria esse último caso aqui, né, pessoal? Linha 2, índice 5, 6. E assim vai, pessoal. É tipo um joguinho, né? Então, atribui o valor à posição 1 da coluna 2. A segunda coluna, no caso, da matriz. Beleza? Continuando, né, para acessar um determinado valor em uma posição da matriz, basta usar o índice da linha e o da coluna, ou seja, a posição onde o valor está armazenado na matriz. Exemplo: digital right matriz 0, 0, que no caso é linha 0, a primeira linha, primeira coluna. Ativa a porta cujo número está definido na posição 0 da linha, 0 da coluna. Beleza? E hoje encerramos aí o nosso início aí de aula de fundamentos de programação, beleza?